Alô galera goiana, alô galera vilanovense, alô você torcedor do Ituano, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Na noite desta sexta-feira, Ituano e Vila Nova se enfrentam no estádio Novelli Júnior em Itu pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E nesse vídeo eu vou trazer para vocês as informações pré-jogo, também os dados e uma expectativa para esse duelo de logo mais. Estou aqui no Futebol 62 e com alegria receba a sua visita, seja bem-vindo ao canal. É sempre uma satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito, te convido a se inscrever, venha fazer parte dessa comunidade dedicada ao futebol goiano. Eu conto com o seu like para a gente fortalecer o nosso trabalho e fico ansioso pela sua mensagem. Mande a sua mensagem, mande o seu recado, comente, fale da sua expectativa para esse confronto de logo mais lá no estádio Novelli Júnior. Este vídeo tem um oferecimento da Eduardos Embalagens. A Eduardos Embalagens você já conhece? Ainda não? A Eduardos Embalagens fica ali no Conjunto Cruzeiro do Sul, em Aparecida de Goiânia, na Avenida da Alvorada, bem em frente ao Colégio Petrônio Portela. Lá você vai encontrar uma completa linha de embalagens. São hamburgueiras, marmitas descartáveis, marmitas transparentes, potes redondos, copos descartáveis de vários tamanhos, palitos de espetinhos, de petiscos e muito mais. Então você precisa de embalagens, precisa de acessórios nessa área de embalagens, procure a Eduardos, é no plural, tá? Até no Instagram você consegue encontrar lá, Eduardos Embalagens. O WhatsApp é o 98105 0900, 98105 0900, Eduardos Embalagens, no Conjunto Cruzeiro do Sul. Vamos começar esse pré-jogo trazendo o retrospecto entre as duas equipes. Vamos trazer logo a arbitragem, Todo mundo lá de Santa Catarina, Braulio da Silva Machado, árbitro, o Bruno Miller e a Luciane Rodrigues dos Santos serão os auxiliares. Já no VAR, o mineiro Emerson de Almeida. Agora falando em termos de formações, o técnico Luizinho Lopes conta com o retorno do Henrique Almeida que cumpriu suspensão no último jogo, na derrota para a Ponte Preta. Por outro lado, ele não tem o zagueiro James suspenso e dois jogadores disputam essa posição. Falando também da equipe do técnico Alberto Valentim no Ituano, aí está a provável escalação do Ituano em um 4-3-3. Saulo no gol, Marcinho na direita, Isidoro na esquerda, Claudinho e Valber são os zagueiros, Rodrigo, aquele mesmo que jogou pelo Goiás, Miqueias, José Aldo, meio campo, lá na frente o Zé Eduardo, o Salatiel e o Vinícius Paiva. Essa é a equipe do técnico Alberto Valentim. Daqui a pouco eu vou trazer a campanha e o desempenho do Ituano dentro dessa Série B do Campeonato Brasileiro. Agora o Vila, de Denis no gol, Elias na direita, Quinteiro, o Guilherme Lacerda ou o Marcondes, um deles substituindo o James, e o Juan na lateral esquerda, Cristiano e Ralf os dois volantes, Arilson um pouco mais adiantado, Juan Christian, Henrique Almeida e Alisson. Essa deve ser a formação do Vila para esse jogo. Talvez pinte aí um Naninho nesse time e apenas uma dupla de ataque, sim, mas a probabilidade eu penso que é pequena. Falando do jogo, o que a gente pode esperar desse jogo? Vamos acompanhar aqui qual a situação de Vila e de Ituano dentro do Campeonato Brasileiro. Tá bem? Neste momento o Vila ocupa a segunda colocação, 28 pontos conquistados, é o segundo. O Ituano está no extremo da tabela do outro lado, é o 19º colocado, com apenas 12 pontos. Se você observar, o Ituano já está a 7 pontos da primeira equipe fora da zona do rebaixamento, que é o time da Chapecoense. Na condição em que jogam hoje, vou trazer aqui para vocês a campanha do Ituano dentro de casa, tá bem? O Ituano que vai enfrentar o Vila, olha só, o Ituano é o 17º, 11 pontos dentro de casa, foram 11 dos 12 pontos que conquistou foi dentro de casa, 3 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Já como visitante, o Vila que acabou perdendo o último jogo, o Vila é o 14º, tem 5 pontos, 1 vitória, 2 empates e 5 derrotas jogando fora de casa. Em termos de ataque e de defesa,
O Vila tem o 7º melhor ataque, com 20 gols marcados. O Ituano tem um ataque razoável também, de bom, né? A questão do Ituano é a defesa. São 19 gols marcados pela equipe do Ituano em 17 jogos. É o 9º colocado, né? Está entre os 10 melhores ataques da competição. Agora, em termos de defesa, aí sim, nenhuma das equipes vem bem. O Ituano tem a pior defesa do campeonato, com 35 gols sofridos, e o Vila tem a 14ª defesa do campeonato, com 19 gols sofridos. Então essa aí é a situação de Ituano e de Vila Nova nos principais índices. A campanha do Ituano, né, trazendo para vocês aqui como foi a campanha do Ituano até agora dentro desta Série B. Uma campanha que iniciou com muitas derrotas, né? Observe ali, ó, que nos primeiros 10 jogos o Ituano perdeu 8 e ganhou 2. Aí depois, recentemente, aí teve 2 empates, depois voltou a perder, ganhou do Botafogo e já são 3 jogos sem vitória. Perdeu para o Santos, perdeu para o CRB e empatou com o América na última rodada. Então, um time de uma campanha extremamente fraca, né? 3 vitórias, aliás, 3 vitórias, 11 derrotas e 3 empates. 3 vitórias, 3 empates e 11 derrotas. Uma campanha muito fraca da equipe de Itu. Terá dificuldades para o Vila? Com certeza, faz parte, né? Essas dificuldades são inerentes da competição. Só que é o tipo de oportunidade que você não pode desperdiçar. Mesmo com dificuldades, mesmo jogando fora de casa, você tem que se impor. O Vila quer se classificar, quer chegar no G4, quer chegar na Série A, o preço é alto. Você tem que vencer esses adversários, especialmente esses de pior rendimento, como é o Ituano, né? O 2º pior time da Série B até agora. Então você tem que aproveitar essas oportunidades para somar pontos, porque os pontos contra o Ituano têm o mesmo valor dos pontos contra o líder, contra o 3º colocado, contra o 4º colocado. Então, matematicamente, você precisa aproveitar-se, né, dessas oportunidades para ficar bem. Então, é questão do Vila, como que eu vou dizer, reajustar o seu ataque, né, calibrar a sua pontaria. O Vila conseguiu fazer um jogo de igual para igual com a Ponte, perdeu porque a Ponte foi eficiente nas finalizações. O retorno do Henrique Almeida pode colaborar, ele é o principal finalizador e o artilheiro do Vila dentro dessa Série B, pode ser que ele ajude o Vila a ter um melhor desempenho ofensivo em relação àquilo que teve diante da equipe da Ponte Preta. Então é questão de jogo para o Vila se impor, né? Se impor tecnicamente, se impor mentalmente, até porque a situação do Vila é muito melhor. O Ituano é que precisa estar desesperado, o Ituano é que tem que se arriscar de maneira de maneira, me fugiu a palavra aqui, de uma maneira mais arriscada, né? Vamos dizer assim, tem que arriscar de uma maneira mais imprudente. Já o Vila não, né? O Vila pode jogar com segurança, pode esperar e aí depois aproveitar-se do erro do Ituano, mas principalmente forçar o Ituano a errar. Não adianta a sua marcação, obrigue os caras a tentar jogar e aí, quem sabe, o Vila consiga buscar os 3 pontos que são fundamentais para a manutenção dentro do G4, que caminha, né, já aí para o final do primeiro turno. Restam apenas 2 rodadas para fechar esse primeiro turno. Vencendo hoje, o Vila tem uma grande probabilidade de terminar esse turno entre os melhores times da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, Ituano e Vila Nova jogam hoje. Depois do jogo, eu faço um outro vídeo com a minha análise do que foi esse duelo lá na cidade de Itu. Mas, para mim, o Vila é favorito dentro da partida. Significa que ganhou? Não, mas significa que tem mais chance de ganhar do que o adversário. A tabela de classificação deixa isso muito claro. O Vila tem mais que o dobro de pontos do Ituano na competição. Aguardo o seu like, se você ainda não deixou, fique à vontade para fazer o seu comentário. Meu muito obrigado e até a nossa próxima oportunidade.